você ligado aqui no nosso podcast Uma Taça de Prosa. Uma ótima noite para você. Mais um sábado nós estamos aqui para falar mais sobre o mundo dos vinhos. Muito obrigado por estar ligadinho aqui conosco, ligadinha nesta noite mais fria aqui de inverno na nossa cidade de Presidente Prudente, na nossa região também as temperaturas mais baixas, né, desde o meio dessa semana. E eu sou Jonatas Caetano, apresentador deste programa, e nós recebemos hoje mais uma vez aqui nos nossos estúdios meu querido amigo, o sommelier, especialista em enologia, Miguel Francisco. Miguel Francisco, boa noite, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, é uma honra, é um prazer estar aqui com você nesta noite de sábado com um clima muito especial em Presidente Prudente e da nossa região, o que não é muito comum a gente ter assim um clima mais agradável, né? Até mais propício para abrir uma boa garrafa de vinho. E você que está aí nos acompanhando nessa noite, puxe a sua cadeira, a sua poltrona, sente-se, pegue a sua taça, abra a sua garrafa de vinho. Nós vamos começar o nosso papo aqui. O Miguel Francisco, que hoje está no style aqui, né? Ele está com esse boné da SBAV, que é a Associação Brasileira de... Sociedade Brasileira Amigos do Vinho. Amigos do Vinho, isso é importante. A primeira confraria do Brasil. Que você faz parte. Sim, eu tive a honra de ser aceito na SBAV. Isso aconteceu quando chegou aquele período terrível, que foi em que enfrentamos a Covid. A SBAV, a qual pertenço, ela está em São Paulo, capital, e como não poderia acontecer os encontros presenciais, os confrades e confreiras abriram para as degustações online e abriu a possibilidade também de pessoas fora da grande São Paulo participar. E hoje eu participo na SBAV e tenho muito orgulho de ser um confrade daquela instituição que tem feito muito na propagação pela cultura do vinho no Brasil. Legal, Miguel. Conta um pouquinho mais pra gente da história da SBAV, como surgiu, você que faz parte. Você conhece a história aí? Conta um pouquinho pro nosso telespectador aí sobre esse assunto. Na verdade, eu sou um iniciante lá, né? A SBAV foi fundada em 1980 pelo senhor Carlos Cabral, que até a semana passada era a pessoa que cuidava dos vinhos da rede Pão de Açúcar. Sou Carlos Cabral, um apaixonado pelo vinho, a maior autoridade mundial quando o assunto é vinho do Porto. Ele é um brasileiro, apaixonado pelo vinho do Porto, já esteve no Porto, em toda aquela região ali do Douro, por mais de 60 vezes. A pessoa que mais foi homenageado pelo Instituto do Vinho do Porto é o senhor Carlos Cabral. Ele tem todos os títulos, todas as honrarias, recebeu todas as homenagens e sabe tudo sobre vinho do Porto. Ele, quando o assunto é vinho, ele é uma sumidade. Quando se fala em vinho do Porto, é a maior autoridade em vinho do Porto, fora lá da região do Douro. E a SBAV, qual é o objetivo da SBAV? É uma associação sem fins lucrativos, é propagar a cultura do vinho no Brasil. Hoje o presidente é o meu amigo João, quem eu devo muito por ter me recebido de uma maneira muito cortês na SBAV, e eu aproveito aqui também para deixar um abraço à Janice, que é a pessoa que atua como uma secretária de degustação na SBAV, e eu sou grato a todos. Eu não estou falando aqui em nome da SBAV, porque eu não sou autorizado para isso, não tenho nenhum cargo dentro da SBAV, estou falando aqui como um simples confrade, um apaixonado pelo vinho e alguém que se sente muito orgulhoso por fazer parte da SBAV. Inclusive, né, Miguel, você falou sobre o seu Carlos Cabral, sobre a questão do vinho do Porto. Inclusive, na semana retrasada, o Miguel Francisco esteve aqui e falou também sobre o vinho do Porto, né, Miguel? Sim, claro, não tão profundo como fala o senhor Carlos Cabral, né, que é a maior autoridade. Eu fiquei sabendo da existência do vinho do Porto através do senhor Carlos Cabral. Miguel é modesto, né? Entende bastante, falou super bem na semana retrasada. Modesto você, Miguel Francisco, o que acontece? O Jonathan é meu amigo, eu sou o iniciante no mundo do vinho, e até mesmo aqueles que já estão há muito tempo navegando na enologia reconhecem que quando o assunto é vinho, ninguém sabe tudo. É um tema que é impossível você esgotar,
né? Então, como eu disse, eu falei do vinho do Porto de maneira bem superficial, mas com muito coração, com muita paixão, porque eu sou um apaixonado pelo vinho do Porto. E degustar um bom vinho do Porto é viajar através da enologia para aquela região maravilhosa de Portugal, que é campeã em um produto sensacional. Hoje nós vamos continuar falando sobre o mundo dos vinhos, dessa vez sobre o vinho Nebbiolo, né? O Miguel Francisco que trará nos próximos dias novos temas também. Daqui a pouco ele vai anunciar também qual vai ser o tema da semana que vem, porque o Miguel Francisco vai voltar na semana que vem para estar aqui com a gente. Mas, Miguel, conta pra gente quais são as principais características desse vinho Nebbiolo, onde ele é produzido, onde ele surgiu, qual a sua origem. Conta pra gente. Você quis se referir à uva Nebbiolo. Isso, justamente. Né, que produz o vinho, o Barolo, o Barbaresco. É uma uva do norte da Itália, especialmente da região do Piemonte. E o vinho produzido por ela é o rei dos vinhos, ou vinho do rei, que é o Barolo, que é um vinho sensacional, um vinho de vida longa e uma denominação de origem controlada e garantida. É um vinho muito, mas muito, 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 muito especial. Estou com na minha casa, aguardando para o dia 28 de agosto, o dia do meu aniversário. Mas devia ter trazido para nós aqui, abri-lo. Olha, você é muito meu amigo, mas a nossa amizade não tá valendo tanto assim. Rapaz do céu. É brincadeira. Não, vamos convidar mais Miguel Francisco para vir aqui no nosso programa. Mas um Barolo é para um momento assim, no meu caso, né, um aniversário, mas você será o meu convidado para o meu aniversário, é claro. Saiu bem, se saiu bem nessa situação. Mas interessante que você falou que a uva Nebbiolo, ela produz vários tipos de vinho dentro dela. É interessante porque nós estamos acostumados a ouvir, por exemplo, a Cabernet Sauvignon que produz o Cabernet Sauvignon. Só isso, né, Miguel? Como que é essa variação? Depende do enólogo, né, da forma em que o enólogo trabalha o cultivo, depois a maturação, porque cada vinho é único. Às vezes, dentro do mesmo vinhedo, existem parcelas que produzem vinhos diferentes. Os dois principais vinhos produzidos pela uva Nebbiolo é o Barolo, como eu já disse, e o Barbaresco. E aí já tem uma certa diferença. O Barolo é considerado o rei dos vinhos e o Barbaresco já é a rainha, né? Ou seja, um vinho diferente do outro, uma diferença bem perceptível. Mas isso nós não estamos falando de qualidade. De repente você pode abrir um Barbaresco e ele está superior ao Barolo, tá? Mas é uma uva que produz vinhos potentes. Por exemplo, um Barolo, quando você coloca ele na taça e você vai para a análise visual, você vai ver um vinho que você vai imaginar aqui em boca, ele vai ser um vinho leve devido à cor. Ela não, bem suave. Ela não tem, a Nebbiolo, ela é uma cor assim, vamos dizer assim, mais fraca, né? Só que em boca não, já é um vinho considerado encorpado. É um vinho que, no mínimo, 15 anos. Então, é um vinho diferenciado, não é à toa que é o rei dos vinhos ou o vinho do rei. Miguel, só pra gente fazer uma análise, você falou sobre a questão visual do vinho. Quando um enólogo, um sommelier, ele vai ali fazer aquela análise daquele vinho, quais são os passos? Ele abriu a garrafa, colocou o vinho na taça e a partir desse momento, não é só virar na boca, beber o vinho, acabou. Não é assim que funciona, né? Beber eu sempre falo, eu bebo água, né? Agora, degustar e beber. Degustar é beber prestando atenção. Então, uma degustação, ela inicia-se pela análise visual. Você vai procurar ali algum defeito, né? Você vai analisar o brilho, você vai avaliar a transparência, o halo que fica ali em torno da taça. Enfim, a degustação, ela inicia-se através do visual. Depois, os aromas.
Através dos aromas é uma viagem. Nos aromas primários, que vêm da fruta, os aromas secundários, que surgem durante a fermentação, e os aromas terciários, que acontecem após o engarrafamento. Então, uma degustação é algo apaixonante, mas que precisa ter litragens e estudar. Não, às vezes eu vejo alguns colegas falando que a missão dele é simplificar, que a missão dele é popularizar, que a missão dele enfim, é transformar um vinho em Coca-Cola. Só que eu não conheço nenhum sommelier de Coca-Cola, entendeu? Então, a minha missão é propagar a cultura do vinho, mas levando tudo que é necessário para se ter um momento de prazer ao abrir um ícone especial. Falando sobre a uva Nebbiolo, você falou que ela produz 2 tipos de vinho, né? Como nós já explicamos aqui, é cíclico o assunto, a gente vai retomando, vai puxando outros assuntos para que nós possamos voltar. Esses 2 tipos de vinho, eles têm características diferentes quanto a cor, sabor e aroma, Miguel? Sim, sim. Quais são os principais de cada um? Conta pra gente. Então, os vinhos mais conceituados, os vinhos mais famosos, os vinhos mais caros, os vinhos que mais entregam são os 2 principais, Barolo e Barbaresco. Mas é claro que a Nebbiolo ela é cultivada em vários países e cada região oferece um vinho diferenciado dos demais. Como eu disse, cada vinho ele é único. Mas eu estou aqui, inclusive, se você me permite, eu gostaria de até colocar aqui, indicar para quem acompanha o Guia Essencial do Vinho. Tá? Um livro sensacional. Um vinho, ou melhor, um livro perfeito que traz muitas informações e eu recomendo para você que quer estudar sobre vinhos. E eu vejo aqui, ó, só para você ter uma ideia, na região do Piemonte, onde é produzido o Barolo e também o Barbaresco. Só no Piemonte temos também o Nebbiolo, d'Alba, Langhe Nebbiolo, o Carena e muitos outros vinhos produzidos pela Nebbiolo ali na região do Piemonte. Já na região da Lombardia, em Valtellina, também tem Nebbiolo produzindo grandes vinhos. E mundo afora, não só na Itália, mas temos vinhos mexicanos, argentinos, na Austrália, nos Estados Unidos, em outros lugares do planeta. É uma uva muito especial e uma uva que oferece vinhos potentes e vinhos que promovem momentos especiais. Você falou a questão da Austrália, né? Um país quente como o Brasil, e sempre existiu aquele preconceito, né? Porque vinho ele deve ser produzido em região fria. E não é bem assim, né, Miguel? Aí vai do gosto pessoal, porque uma uva que foi cultivada numa região fria, ela vai oferecer um vinho diferente da mesma uva cultivada numa região de calor. Então, essa é a importância de você ter litragens, para você não ficar na mesmice. E através da enologia, através do vinho, você viaja o mundo, você conhece o terroir de cada região, porque o vinho produzido pela mesma uva em regiões diferentes vai oferecer também vinhos diferenciados para o nosso prazer. No caso da uva Nebbiolo, no Brasil ela é produzida, ela é cultivada, ou na América Latina também, ou não tem essa cultura muito forte desse estilo de uva? Eu ainda não degustei nenhum vinho da uva Nebbiolo nacional, mas eu creio que exista sim. Eu creio que sim. Eu ainda não tive o privilégio de provar, mas eu creio que exista. Porque quando fala da Nebbiolo, se eu saio para ir a uma loja especializada em busca de um Nebbiolo, eu sempre foco nos italianos, né? Eu sempre foco no Barolo, no Barbaresco, até pelo meu gosto pessoal, né? Agora, com certeza, deve existir sim
no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ou em outra região do terroir nacional, produtores produzindo bons vinhos com a uva Nebbiolo. No caso do Barolo e do Barbaresco, falando dos dois, apesar de serem diferentes, quais são as principais características que eles entregam? Sabor, aroma, eles são passados por inox, por carvalho? Como que funciona essa maturação do vinho, Miguel? Depende do produtor. Os mais tradicionais. Os mais tradicionais passam sim por carvalho. Tá? Ele vai te oferecer aí um vinho com aromas primários, aromas terciários, aromas secundários e terciários, aromas de frutas vermelhas, frutas secas, couro, aromas de jarro, de barro, enfim, aromas florais, vinhos que ele tem um buquê. O que é um buquê? O que é um vinho que contém um buquê? Imagine um buquê de rosas. Né? E imagine uma rosa. Ele é um vinho aromático. Um vinho que oferece uma explosão de aromas. Um vinho que deve se passar pelo decanter, no mínimo 40 minutos. Só pra gente explicar, Miguel, o que é o decanter? O decanter é um vaso de cristal, né, para airar o vinho e decantar o vinho para que o vinho possa ser liberto após muitos anos. Na garrafa, o Barolo ele exige que passe pelo decanter. E após 40 minutos você começa a servir na taça. A cada taça que você degusta oferece aromas diferentes. Ou seja, uma garrafa de Barolo vai te oferecer, através de cada taça, experiências diferenciadas. Por isso que é um ícone, por isso que é um vinho que te oferece buquê. Porque uma rosa é apenas uma rosa. Um buquê de rosas são várias rosas. Por isso que é conhecido como o rei dos vinhos. Interessante essa questão, né? Miguel, então pra gente explicar sobre o decanter, nem todos os vinhos passam pelo decanter, né? Como que é definida essa questão? Para quem está acompanhando, você vai num hipermercado e compra lá um vinho de R$40, né? Um vinho que o produtor ele já produziu ele para não ser um vinho para você guardar aí 10, 15, 20, 30 anos. Ou seja, não há necessidade de um vinho de entrada passar pelo decanter. O decanter é para um vinho de guarda, um vinho que ficou há muitos anos, né, na barrica de carvalho ou no inox, depois na garrafa, para que você possa oferecer esse vinho, a possibilidade dele se abrir e te surpreender. É necessário que ele tenha esse contato com o oxigênio, que ele fique um tempo ali voltando a ter contato com o oxigênio. Então, nem todo vinho é preciso passar pelo decanter, só os vinhos de longa vida, vamos colocar assim. Vida longa, ou melhor. No caso do Barolo e do Barbaresco, que você está trazendo os exemplos, que são dois vinhos da uva Nebbiolo, que nós estamos falando aqui, estamos mesclando esses temas aqui no nosso programa de hoje. Sim. Você já explicou que eles são vinhos de guarda. Sim. Né? Vamos voltar novamente nesse assunto, Miguel? Só uma parte, os vinhos, como você disse, os mais tradicionais. Hoje já temos produtores produzindo Barolo e Barbaresco para já saem pronto para o consumo. Entendeu? Já não são vinhos assim para uma vida longa. É o famoso depende da ideia do produtor. Sim, seria sim. isso? Depende do investimento, do objetivo, também da safra. Depende de muita coisa. Questão. Tem todas essas questões. Miguel, falando sobre esses dois tipos de vinho, que nós já estamos dissecando ele aqui no assunto hoje, dissertando sobre ele, qual é o tempo que ele fica na barrica para se tornar esse vinho de guarda? Quantos anos é necessário para que ele se torne esse vinho com essa qualidade, com esse aroma, com esse perfil que você trouxe aqui para a gente? Depende da safra, depende do produtor, depende do enólogo. Mas os mais conhecidos que você já provou? 10 anos. 10 anos. 10 anos na barrica, né? E vinho que chega a 50 anos perfeitamente, né? Vinho para uma vida longa. Vinhos que eles precisam ser amaciados
pela barrica, os taninos, porque é um vinho potente quando se fala de taninos. Então, se você for degustar esse vinho antes desses taninos ficarem redondos, você não vai gostar. Você Não vai ter um sabor agradável. não vai ser tão agradável. Então, a Nebbiolo realmente ela precisa desse tempo, seja no inox, seja depois no carvalho. Pode passar pelas duas também? Pode, depois mais um tempo engarrafado, para que os taninos sejam amenizados, vamos dizer assim. É porque se você, por exemplo, eu não sou especialista como Miguel Francisco, entendido do assunto, né? Eu sou um curioso. Ninguém sabe tudo, viu? Mas eu sou um curioso no assunto. Por exemplo, se é um vinho com muitos taninos, ele vai trazer um sabor um pouco mais amarrado, seria isso, né, Miguel? E quando que é a preocupação se esses taninos estão muito fortes? Como que o enólogo decifra essa questão? Aí entra o tempo de maturação na barrica. Para quem não é do mundo do vinho, para você sentir a sensação causada pelo tanino, é só você pegar um caqui verde, uma banana verde, vai amarrar, ou seja, vai contrair aquela sensação de secura. E se isso for muito estridente, vai causar uma sensação desagradável. Qual é o objetivo do tanino? Ele está na casca da uva e também nos engaços, porque lá na pisa da uva, na prensa da uva? Não, no vinhedo. No vinhedo. Quando o inseto tenta lá atacar... no começo da produção. Sim, quando o inseto tenta atacar a uva, o tanino é que defende. O inseto pica, sente aquele amargor, aquela sensação e recua. Então, é uma defesa natural da fruta. E acaba ficando no sabor dela. Acaba ficando. E agora é preciso... Eu gosto de vinho que tenha tanino, mas tem que ser um tanino redondo, um tanino que não vá comprometer o vinho. Miguel, tanto o Barolo quanto o Barbaresco são vinhos de guarda, então o seu preço acaba sendo um pouco elevado. Hoje, nos mercados aqui estaduais e regionais, qual é a faixa de preço que nós encontramos esses vinhos aqui na cidade? Aqui em Presidente Prudente, acima de R$300. E são, vamos colocar assim, aqueles Barolos, os barbarescos, aqueles mais básicos, vamos colocar assim, né? Ou seja, um Barolo já de vida longa, que vai te oferecer uma experiência inesquecível, 800, acima de R$1.000, mas vale a pena o investimento. É um investimento que, se você fizer num Barolo, você não vai se arrepender. Miguel, agora falando de harmonização, com o que combina melhor o Barolo e o Barbaresco, e o que você acha, assim, na sua opinião, como especialista, olha, isso aqui não fica legal. É claro que a pessoa, como a gente sempre diz, o vinho é seu, se você quiser comer com carne de avestruz, é problema seu. Mas a gente tá dando uma dica aqui, o que combina melhor, Miguel? Sim, e a harmonização não é uma ciência exata, né? Cada um tem um paladar, um gosto. Como você disse, avestruz com barbaresco já funciona, entendeu? Já o Barolo, olha aí. Já o Barolo, um java porco, uma carne assada, mais potente, com mais potência. Então essa é a diferença. Lembre-se, barbaresco é a rainha, Barolo é o rei. Prato encorpado com vinho encorpado. Pratos leves com vinhos leves. O barbaresco pode ser uma codorna, uma carne de ave, né, até uma avestruz, como eu disse. Já um Barolo, um assado. Uma carne assada, uma carne, como você disse, com mais potência. Então vamos à dica de harmonização de hoje. Hoje serão 2 dicas de harmonização, então, porque são Barolo e Barbaresco. Miguel, primeiro para a gente começar, a sua dica de harmonização para o Barolo hoje. O que você recomenda? Se você me permite, podemos iniciar pelo Barbaresco? Fica à vontade. Olha, para a noite, né,
pode ser aí uma pizza de lombo com o Barbaresco. Vamos deixar o Barolo para o almoço do domingo? Aquele churrasco na churrascaria? Pede aí um Java Porco. Se você... Nunca experimentou? Não, é oportunidade, de né? repente lá na churrascaria não tenha o Barolo Sim. à disposição, você leva o Barolo. Claro que você vai pagar rolha, né? Mas vale a pena na churrascaria, no almoço de domingo, para quem Aquele vinho gosta, maravilhoso. aquele vinho sensacional, aquele vinho que te vai proporcionar um momento, uma experiência inesquecível. Então fica aí a dica do Barbaresco para a pizza, aquela pizza potente, aquela pizza de lombo, e para o almoço do domingo, o Barolo, juntamente harmonizando com o churrasco. Miguel, além dos trabalhos, nós vamos falar daqui a pouco também do seu trabalho na confraria do vinho, né? Daqui a pouco você vai fazer o seu merchandising aqui também. A gente já tá caminhando pro final do nosso programa aqui hoje. E eu agradeço muito. Depois eu mando a conta pra você. Ai, já não gostei. Mas você também desenvolve outras ações também no mundo do vinho, além da confraria, né, Miguel? Conta pra gente. Um projeto que está acontecendo de maneira surpreendente é o Personal Sommelier, Como que funciona isso? onde eu trabalho na residência das pessoas, realizando o serviço do vinho. Convida Miguel Francisco. Sim, combinamos. Por exemplo, na sua residência você quer receber os seus amigos e quer oferecer um vinho, né? Vai ter um jantar, tal. Aí você me contrata, eu inicio o trabalho já sugerindo os vinhos que você vai adquirir, analisando o cardápio que será oferecido para que aconteça uma harmonização. E vou até a sua residência, se você não tiver taças, eu levo, enfim. E vou realizar o serviço do vinho, servindo você e os seus comensais, ou seja, os seus convidados, e também explicando aquele vinho. E também o que está no momento, inclusive nesta semana estive trabalhando, foi para uma importadora em uma feira de vinhos, em uma cidade da nossa região. Eu vi as fotos no Instagram, muito chique. Legal, de passagem, né? Bacana, porque para a importadora que atende um cliente, um hipermercado, um atacadão da nossa região, trazer um sommelier de São Paulo, só aérea, né, já fica depois caro. Hospedagem. Então é mais fácil para essa importadora me contratar, que já estou aqui na região de Presidente Prudente. Então esse trabalho de personal sommelier está fluindo e muito. E se você me permite, eu gostaria até de divulgar aqui o meu contato, 18 99742 7655. Se você precisar de um personal sommelier para te acompanhar também em algum restaurante que você queira, em algum evento, o personal sommelier acompanha o cliente, a cliente, para fazer ali o serviço do vinho para a pessoa e para quem mais a pessoa queira. Repete seu telefone para quem não anotou. 18 99742 7655 é o nosso WhatsApp. Miguel Francisco, mais uma vez agradecer a tua presença aqui, a tua participação. Muito obrigado, uma ótima noite, sucesso para você, meu amigo. Eu aqui agradeço, sempre é uma honra estar aqui falando do vinho, propagando a cultura do vinho. Parabéns a vocês pelo projeto maravilhoso. É isso que precisamos levar a cultura do vinho de maneira simples, de maneira fácil, que todos possam entender. É isso aí, chegamos ao final deste episódio de hoje do nosso podcast Uma Taça de Prosa. Eu deixo para você então a frase do meu saudoso amigo Walter Rabelo, que hoje mora no céu. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo episódio, se Deus quiser, tomara que ele queira. Tchau, fiquem todos com Deus, um ótimo sábado.